Estamos direto do Estúdio do Livro, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez é feriado nacional. Esse dia que teve a sua origem justamente aqui em Porto Alegre, com o poeta Oliveira Silveira e tantos outros que vêm fazendo essa luta pelo respeito, pela equidade, pelos direitos do povo negro. E é também o último dia, infelizmente, da Feira do Livro. Então, se você ainda não veio, venha, porque está imperdível. E, para finalizar as nossas entrevistas, foram 16 entrevistas durante essa Feira do Livro, aqui nesse estúdio bem bacana, que a ARI, a Associação Rio-Grandense de Imprensa, e a Câmara Rio-Grandense do Livro, nos proporcionaram, possibilitaram que vários veículos fizessem um pool e tivesse esse estúdio. Então, o Brasil, de fato, pela primeira vez, fazendo suas entrevistas aqui direto da feira. E, para terminar essa série de entrevistas, nada melhor do que poesia. E, para isso, estamos com duas poetas aqui conosco. Está aqui Juliana Flor, que lançou seu livro Desgarradas, ela que vem da fronteira do Uruguai, lá de Jaguarão, e Marília Flor Cosbe, que lançou Mugido. Eu não vou ficar fazendo muitas apresentações, porque eu quero que vocês se apresentem e nos contem de onde vocês vêm. Eu sei que tu és médica, né, Marília? Não? Eu sou professora da Faculdade de Medicina. Ah, é antropóloga, professora da faculdade. Já estamos no ar. Não sou médica, sou antropóloga, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana. Muito bem. Vamos começar, então, já com a Marília, né, Juliana? Marília, nos conta sobre esse livro, Mugidos ou Diários de uma Doula. Bom, essa é a terceira edição do Mugido, né? É um livro que traz uma proposta de escrita encarnada, como a gente costuma falar, a partir da obra da Glória Anzaldúa, que é uma escritora ticana já falecida, precursora do feminismo da diferença, e traz um pouco, tenta trazer, pelo menos, das nossas projeções misóginas, patriarcais, que a gente projeta nos animais de criação, especialmente aqui as vacas, cavalos, éguas, cachorros, galinhas, porcas, de maneira a dizer que as organizações, que os comportamentos desses animais seriam coisas naturais, né? E, consequentemente, alguns comportamentos nossos, algumas crenças, verdades, ideais nossos seriam também naturais. Então, a poesia foi a melhor maneira que eu consegui de dizer isso, a partir do meu corpo também, de mulher, né? E que eu venho sou vizinha da Juliana, eu nasci em Arroio Grande, a Juliana de Jaguarão, e vivi lá até, acho que uns 16 anos depois eu fui estudar em Pelotas, e convivi nesse ambiente da pecuária, né, para fora, meu pai veterinário, minha família envolvida com essa questão do agronegócio e tal. E sempre teve uma relação forte com os animais? Sim, muito próxima com os animais, de ver os animais morrerem, de ver os animais nascerem, de ver os animais copularem, né? Então, isso tudo fica muito entranhado e traz muitas, como é que eu vou dizer, muito da nossa Constituição, né? Então, tem uma personagem aqui nesse livro que é muito marcante para mim, que é a vaca machor, né? Então, é um livro que é aquela vaca que não serve para o que o patriarcado espera das fêmeas, né? E aí a gente pode atravessar isso para várias espécies. E é um livro que eu considero um livro de poesia, menos pelo conteúdo e pela forma dele, mas mais pela liberdade que ele se permite ter, né? Então,
Porque tem textos de diários mesmo, meus. Por ser antropóloga, trabalho muito com essa ferramenta. E tem poemas, mas não são poemas no formato de canção, por exemplo, início, meio e fim. Não, às vezes pode ler eles na sequência, ser um grande poema. Tem, no fim, uma entrevista, uma conversa que eu tive com a Angélica Freitas, que é outra poeta, nossa vizinha lá de Pelotas. Então, a gente vem vindo do sul, Arroio Grande, Jaguarão, Arroio Grande, Pelotas. E outros comentários da Natália Borges Polesso, na orelha. Então, é uma grande conversa, assim, com mulheres, vacas, essas viventes todas. Fêmeas. Essas viventes todas aí. Juliana, nos conta sobre o Desgarradas, que traz muito dessa aura, né, que nós estávamos falando antes, de Jaguarão. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Flor, de arte, e Juliana Nunes, de nascimento. Eu nasci e me criei em Jaguarão. Eu fui também para Pelotas com 18 para 19 anos para estudar. Eu me formo em História, depois eu sigo também a carreira de antropóloga. Eu sou formada em Antropologia e agora faço doutorado também em Antropologia e trabalho com as águas. Então, o tema das águas meio que ficou meio transversal assim na minha vida, né? E acho que o Desgarradas é muito... Ontem eu quase falei isso, mas acho que hoje acho que eu posso falar. Eu acho que o Desgarrada começa muito numa pegada de vingança, assim, sabe? Eu acho que eu tive uma desavença e eu escrevi o primeiro As Desgarradas, que é o que corta a língua, corta a mironga do falador, que é um ponto de Umbanda, né, do Ubirajara, né? Então, a partir desse momento assim que eu escrevo esse poema e que eu já tinha outros poemas que eu visualizava já dessa mesma ambientação com os animais, no meu caso são as aves, né, que eu sou mais fixada, né, e me criei muito com as galinhas, né? Eu tenho uma fixação muito grande pelas galinhas. Eu acho elas incríveis, assim, elas vivem naquele galinheiro, mas elas fogem. Então, às vezes, o meu companheiro diz assim, não, vou cortar as asas da Iracema, que é a galinha cinza, né? Eu disse, não corta a asa dela, não, porque ela quer se fugir, né? Então, a partir desse momento, eu começo, então, a construir esse universo com os pássaros durante a pandemia, né? Eu observava muitos pássaros e sempre com aquela vontade de sair de casa e não poder sair. Até que um dia eu abro a janela e tem como 10 tucanos na árvore da vizinha. E eu olhei assim, meu Deus, sorrindo feito um pássaro perdido, porque eu já estava muito perdida ali. Então, a partir desse momento, eu comecei a trilhar essas aves e a pensar também muito nessa reunião que a Marília fala também, né? Nessa reunião de mulheres, nessa reunião de seres vivos, de seres visíveis e invisíveis. Eu mergulhei muito na madrugada, na noite, e observei muito o céu noturno. Então, eu fiquei nessa cósmica ali, entre Jaguarão e Capão do Leão. Escrevi muito no pátio da minha avó, muito, que é o lugar onde realmente explode, assim, para mim, uma poética que é a cósmica de Jaguarão que a gente estava conversando, né? Então, acho que Jaguarão tem essa coisa de me colocar no centro, de me relembrar a minha linguagem, né? Que eu escrevo também um pouco em portunhol, eu falo em portunhol, não é mais uma... Então, acho que tem essa... Isso tu trazes, né, na tua poesia. Sim, né? na poesia, na tese de doutorado, na dissertação de mestrado, o portunhol está por tudo, assim, né? Mas o que eu tenho que dizer, assim, é um portunhol que foi inventado, né? Eu acho que o portunhol é aquela coisa, ele é inventado a cada vez que a gente cruza a fronteira, né? Quando a gente vai e volta num olaquetal para o guarda da armada, como eu digo, a gente reinventa ele, né? Ele está sempre nesse eterno movimento, né? Então, não sou só eu dizendo portunhol nos Desgarradas, é minha avó, é meu falecido avô, assim, meu pai, enfim, minha mãe, tantas outras pessoas que estão nessa linhagem fronteiriça. Acho que é isso, é uma linhagem assim desse portunhol. E tu estava me contando também que tu fez meio que um mapa de Jaguarão a partir da literatura do Chile. Né? Isso. Então, quando eu me aproprio assim porque para mim era muito estranho assim ser de Jaguarão e morar na periferia, né? Eu morei em duas, quer dizer, hoje eu tenho várias casas de Jaguarão, mas as minhas referências são o Cerro do Matadouro,
que é quando a gente entra em Jaguarão, ali um pouco antes do pórtico, tem uma capelinha, que é São Carlos. Eu toda a vida eu me criei ali dentro daquela capela junto com a minha avó. Daí, então, era muito estranho, porque nós vivíamos em várias fronteiras, né? Entre o urbano e o rural, entre a periferia e o centro, né? Então, era muito, até eu me dar conta que existia uma outra fronteira maior de Estado-nação, eu disse assim, bom, mas então tem outra cidade de Jaguarão. E tinha a minha Jaguarão, a nossa Jaguarão da periferia, né? Mestiça, negra, enfim. E tinha aquela outra Jaguarão que a gente acessava uma vez por mês, quando a mãe ia receber e comprava Guaraná de garrafa para nós, né? E a partir do momento que eu leio o Chile e ele me traz uma Jaguarão dos marginais, das mulheres, das prostitutas, das grandes onças brabas, eu disse assim, opa, eu vou fazer esse percurso aqui. Então, a partir do Chile, eu volto com outro olhar para Jaguarão e faço esse mapeamento a partir das ruas que ele cita nos contos. Ele para mim, ele é uma presença cósmica, né? Eu nunca digo que o Chile se foi, eu nunca falo nele no passado. Eu sempre digo que ele foi para outro lado. Ele é uma onça braba hoje. Marília, podia ler um poema para a gente entender como é que tu faz essa... Não sei se vão me entender. Não sei se vocês vão entender, não sei se é bem para isso. Vou ver se eu achar aqui um. Pelo menos para a gente sentir, então, como se dá. Um touro, quando cobre uma vaca, ele tem uma peça. 700 gramas entre 500 quilos. Ele tem uma peça para encaixar, que nem sempre encaixa bem. São 499,3 quilos e uma vida, quadrúpede. Tem vaca que não arria, é o cio. Mas muitas, muitas, muitas se descaderam. Desencaixam o eixo das ancas, estragam a carcaça, não prestam para mais nada. É o cio, né? Dos machos, é mais forte. E como é que é essa como antropóloga, né, professora numa faculdade de medicina, esse não é o teu primeiro livro, né? Tu tens outros livros? Não, o meu primeiro livro se chama Os Baobás do Fim do Mundo, ele de 2011, a primeira edição. Mas também está super ligado com a antropologia. Foi um livro que eu fiz a partir de sonhos. Eu nem imaginava ser poeta, escritora, nada disso. Mas aí começaram a ver as poesias prontas, assim, eu disse, bom, vou ter que fazer algo com isso. E aí fiz esse livro, se chama Os Baobás do Fim do Mundo, que tem essa duplo sentido, o fim do mundo, porque eu venho de um fim de mundo, né? E por toda essa questão, né, que as pessoas têm falado tanto e que a gente tem pensado tanto. O Mugido, eu acho que é o terceiro. Depois do Baobás do Fim do Mundo, veio o Mugido. Sete colores e um pote de acasos. Depois veio Genealogia das Mulas, que saiu pela editora Peirópolis, em 2022. Depois Chucra, que é uma antologia bilíngue, que saiu pela Fundação La Sirene, de Bogotá. E agora saiu essa terceira edição do Mugido. E foi com o Mugido que tu foi selecionada para o Jabuti, né? Sim, 2018. Essa é a primeira edição do Mugido. Sim. E nos conta sobre essa poesia, porque vocês duas, né, trazem esse universo, que é um universo que, por exemplo, muita gente não tem acesso a ele nas grandes cidades, né? Mas na capital. Mas onde que tem? No supermercado, na carne. Aquela carne que apodrece lá naquele hipermercado, que a gente não pode dizer o nome, mas aquela que apodrece no supermercado, que ninguém come, e que alguém morreu para aquela carne estar ali, né? Alguém lucrou com essa morte, com esse apodrecer sem consumo, né? Então, o Mugido está aí, né? Porque está falando desse agronegócio, dessa matança em larga escala, que não é uma novidade, que estava lá desde as charqueadas, os saladeiros, né? Agora os frigoríficos, toda essa bizarrice, né? Essa matança em massa, né?
de animais que tem uma justificativa falha de consumo, de matar a fome do planeta. Só que a carne está apodrecendo no... Quase que eu falo. No supermercado. Então, é isso. A gente tem, sim. É um trânsito, né? Não é uma poesia só rural, nem só urbana, como a Juliana falou. Ela é como a gente é fronteiriça, de certa maneira, né? Eu também me criei perto da fronteira. Jaguarão, a gente arrasta a Arroio fronteira. Hã? E Arroio Grande era Jaguarão e Arroio Grande era tudo junto. Era tudo junto. E a gente arrasta essa fronteira por aí, por tudo que a gente faz, né? Então, de alguma maneira, esse passar para lá e para cá está na nossa maneira de escrever, nos nossos corpos, né? Está atravessando a gente. Então, não dá para dizer que é só um universo rural, porque está tudo em continuidade, né? Tu falou do agronegócio, né? E, enfim, a gente está vendo como o monopólio, a monocultura da soja está descaracterizando, né, o nosso bioma pampa. Mas não é de agora isso, porque próprios rebanhos bovinos, né, podem ser vistos como os originários, né, o típico daqui. Mas aqui nós tínhamos rebanhos vastíssimos de veados, né, que foram dizimados para colocar pastagem e vaca em cima. Então, isso também não é de agora. Ou seja, né, se tem algum bicho que é nosso por origem, é o veado. E a sussuarana. E a sussuarana. A sussuarana, que foi também dizimada por conta da questão do gado, né? E aí a gente... Jaguarão não é à toa, né? Capão de Leão também não é à toa, porque eram regiões onde apareciam essas onças, né? Que não são onças pintadas, são o que chamam de leão-baio, que é o leão que não tem a crina, né? Aquela juba, e ele é todo um tom mais bege, assim, né? E que se fala também sussuarana, que eu acho mais bonito sussuarana do que leão-baio, né? Então, toda essa nossa costa, né? Porque também tem isso, né, Marília? A gente tem o campo, mas a gente também tem que pensar que nós estamos numa região de costa, né? Então, a gente tem todos os rios, as lagoas, né? Que fazem parte também, acho, da nossa inventiva como poetas, né? E tu falou uma coisa ali de que o rural está aqui, e eu fiquei mapeando os ninhos aqui. Todo o tempo eu mapeando os ninhos dos passarinhos, né? Que tem essa coisa. Então, o primeiro começa com os veados, com as sussuaranas, porque elas comiam o gado, né? É muito comum. E elas vão para onde depois? Elas aparecem nas mitologias das próprias cidades. Bom, não existe mais, né? Não existe, mas já está aparecendo, né? Elas já estão voltando. Então, claro que existe uma desertificação desse pampa, né? Tu tira essa pampa, né? Essa pampa plural. Tem essas monoculturas, eu tenho visto isso muito por conta da minha pesquisa no doutorado. Eu vejo isso muita soja, realmente existe isso. Qual é a tua pesquisa? Eu faço uma pesquisa sobre a escassez hídrica dentro de um assentamento no Capão do Leão mesmo. E a gente vê ali famílias resistindo ainda com uma agricultura mais saudável, mais ecológica, sendo invadidas por drones que vão colocar veneno e que vão respingar na plantação. Isso aconteceu há poucos dias atrás, vamos dizer assim. E no lado eles estão cercados por soja e arroz, que é o grande também, é o grande produto que ainda faz essa dizimação aí dessa pampa, né? E tudo isso atravessa a tua poesia? Sim, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a Desgarrada ela atravessa como eu digo, atravessa esses milenários, né? Junto com outras, né? Nunca sozinha. Eu sempre penso nisso, né? E não é só outras, né? Outros que estão emaranhados nesses lugares, né? Na pampa, nos rios, na lagoa, principalmente a lagoa, né? A Lagoa Mirim para mim é uma coisa louca, assim, né? E atravessa, e já depois do Desgarradas pronto, assim, e aí me veio mais ainda versos sobre a questão da água, que eu acabei não colocando, mas que eu vi que começaram a surgir por conta das minhas caminhadas no assentamento, né? Eu vou para a roça, né, com eles, né? Eu como eu digo, estou com o calo na mão, eu acho. E porque Qual que é o assentamento? O assentamento é o assentamento da Palma, são dois, é o
Construtores da Palma e o assentamento 24 de novembro. Quer ler uma poesia para Claro. nós? Eu vou ler as desgarradas. Vamos ver onde é que estão as desgarradas, gente. Eu vou ler esse aqui, então. Já está aqui, já que a gente falou de água, né? Vou ler esse aqui para o São Gonçalo. Que esse foi o único poema que eu fiz com meu avô e eu tinha navegado no canal São Gonçalo e tinha muito agito de água, de vento, o barco quase virou, foi uma emoção. Eu já estava louca que ele virasse, eu caísse daquelas águas. E eu acabei fazendo esse verso para o canal São Gonçalo como se fosse José. E também, né, uma homenagem, né, e prestar memória a ele, né, ele que foi um homem carneador, negro, e fica aqui também o meu registro, né. Arranco o couro do meu garrão, salgo esta carne que dizem não prestar, sinto as lamúrias do vento e do sol que encarnam meu peito, sou gente depois disso, os quero-quero dizem alguma coisa naquela algazarra de nuvens, será mesmo sina? Seguirei só, olhando lejos esse canal? Onde andam aquelas que são minha gente? O ocaso deita entre as coxilhas, junto com as vacas, enquanto a milonga toca no peito uma canção de saudade. Também evoco Cesária Évora. Que lindo. Marília, mais uma poesia? Só tem que pegar o microfone aqui. Tu quer que eu segure para ti? Prefere a vaca machorra ou a grande monarca, Juliana? Eu não vaca machorra. Então, a pedidos. Mata essa vaca machorra. Mata esse animal seco. Essa vaca sem leite. Mata isso. É sem serventia. Mata la vaca machorra, que nada quiere con toros, que no lo quieren los machos, que mate el hambre de todos. Mata essa vaca machorra, a mulher macho, machorra, que nada quer com os homens, essa vaca machorra, a quem querem as outras mulheres. Fura esse saco de ossos, sem serventia. Ora, mata seu moço sem serventia. Para que servem os homens? Continua ali. Machorra é a mãe. Muito bom. E eu estava falando com a Camila, né, que é da editora Coragem, a lindeza que está essa coleção, né? Eu achei muito bem, de muito bom gosto, o trabalho que fizeram de designer. E essa também é a tua terceira edição? Não. O Desgarradas é a primeira edição. É a primeira? É a primeira edição. Eu já tinha lançado pela editora Iaguaru Chá de Murta, Campo e Poesia, que foi um livro, assim, eu fiquei 10 anos ali num trânsito, porque eu estudava em Montevidéu. Eu fiz uma maestria em Montevidéu, não cheguei a concluir, mas eu tinha um trânsito entre Jaguarão, Pelotas e Montevidéu. E daí eu comecei a escrever esses versos, assim, e deixei guardado. E comecei a procurar editora, e aquilo tudo muito caro. Eu disse assim, isso aqui não vai sair nunca do papel. E deixei quieto. E a Marília, não, vamos, vai dar certo, não sei o que. E, bueno, e daí, então, eu acabei editando. A primeira editora fazia livros artesanais, ele é costurado à mão. Ficou bem bonita a edição, do professor Sandro, também da Unipampa. Foi um projeto bem bonito, ele abarcou o projeto, saiu uma edição, uma tiragem bem curta, só que ele foi sufocado pela pandemia, porque eu lanço no 31 ou 30 de janeiro de 2020, veio a pandemia, os outros lançamentos meio que ficaram assim, avulsos, né? A gente acabou não lançando mais. E quando saímos da pandemia, eu vou lançar ele na Feira de Agricultura Familiar, lá em Jaguarão, que foi um bacanérrimo com a minha amiga Tayane. A Tayane e o Lisandro são amigos de longa data, assim, de Jaguarão. E eles voltam para lá e fazem a Chácara da Imbira, que é uma chácara de agricultura, de agroecologia.
E eu disse, olha, vamos vender poesia entre as cebolas. E aí ela levou um monte de aperitivos lá que ela faz, né, os licores. Então, aquele ali ficou uma edição só. E esse é a primeira, o Desgarradas é a primeira. Muito bem, que traz na orelha, né, um texto da grande Clarissa Ferreira. Isso. Né? Eu e a Clarissa nos conhecemos de muitos anos, assim como a Marília, né? Eu conheci primeiro a Marília, né, por conta da faculdade mesmo, né? E a Clarissa eu conheci porque ela entrou na história há um tempo, né, que foi a minha primeira graduação. E dali a gente continuou a nossa amizade. Ela veio para cá, claro, nos afastamos um pouco na distância. Mas acho que eu e a Clarissa nos conhecemos também há quase 20 anos. Um encontro assim. E eu apresento elas as duas. E eu apresentei também a Angélica para a Marília, lembra? Naquela feira do livro, que a Angélica foi patrona. E foi um troço absurdo, né? Porque aquela feira ali foi uma coisa que a gente reuniu tudo que era poeta ali naquela feira, por conta de ser a Angélica patrona, né? E foi isso, a gente começou quando a as mulheres se encontram, né? É uma potência, né? É um bando, é um bando. É um bando, né? Eu quero ler essa orelha porque eu achei muito bonito esse texto. Desgarradas nos convida a entrar em um rincão acolhedor, com fogão a lenha, gatos e mate fazendo costado, nas profundezas de um sul poético e vivo. São camadas sutis, de sensibilidade sobre a existência, parando compassos no estalar do fogo, abrindo pausas para a contemplação. Há uma subjetividade liberta nestes versos que inspiram e afetam sem pedir licença, com o tom simples de quem compartilha algo sábio. A epifania e o devaneio ganham espaço nos sítios e pátios, onde a charla com outros seres, autorias e entidades se prioriza, além de se permitir. Do fundo de uma pampa de charcos e terras, os sons escritos por Juliana, grafados com a sonoridade limiar das fronteiras, impregnam-se como fumaça em nossas cabeças. Depois, não somos mais as mesmas. Tá lindo, né? Tá lindo, tá lindo. E eu vou ler o teu também. A orelha do livro Mugido, da Marília, que foi feito pela Natália Borges Polesso. Mugido é um livro que releio na tentativa de cumprir sua sugestão inicial. Traduzam o Mugido. Marília me pede, escreve umas palavras à nova edição, digo sim, e me desarticulo. Esse é um modo de leitura, sugestão da própria poesia. Quero me encaixar nas palavras prontas, mas tento não. Me ponho chucra. Gosto de pensar que Mugido tem muitas narrativas, quebras e ruminâncias, e trouxe sentido ao que escrevi antes. Em Amora, 2015, há um conto chamado Flor, Flores, Ferro Retorcido, e nele uma palavra central, machorra, que também é central para Mugido. O conto é sobre uma busca de sentido, é sobre sentimentos e enganos. No livro de Marília, machorra é a vaca ineficaz, mas não inútil. É a vaca que por uns é desprezada e por outras profundamente amada. Mugido é sobre essa cumplicidade de sentir e de sentido. É sobre relações que se estabelecem nas fronteiras da heteronorma e da colonialidade, nas relações que se estabelecem entre animais humanos e não humanos, e tudo que há além desses cercados. Fica a sugestão, então, hoje ainda, aqui na Feira do Livro, na banca da Coragem, a editora Coragem, Mugido, de Marília Cosby, e Desgarradas, de Juliana Flor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. A gente agradece. Não, foi muito bom. Obrigada. Obrigada por você estar conosco e até a próxima.